Amém. Então vamos a João capítulo 5. Eu estou esses dias falando sobre códigos espirituais do livro de João. Domingo passado eu falei sobre João de 1 a 4. Hoje eu vou falar sobre João capítulo 5. Códigos espirituais no livro de João. Capítulo 5 eu vou ler rapidamente. Eu vou ler alguns versículos. Portanto, vão me acompanhando aí. Depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos e cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus disse-lhe: levanta-te, toma tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, tomou a sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado. Olha bem, a petulância dos caras. Os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não é lícito levar a sua cama. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse, toma tua cama e anda? Eles poderiam ter perguntado, quem é o homem que te curou? Não, eles querem saber quem é o homem que mandou pegar a cama e andar. E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois, Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Você pode dizer amém, Jesus? Amém. Muito bem, eu vou concentrar na parte final desse texto, que está a partir do versículo 9 em diante. A história está muito clara, você já entendeu a história. Esse homem era um homem paralítico, né? E, ao que tudo indica, do pescoço para baixo, tetraplégico, paralítico, porque ele não conseguia se mover. Ele estava num lugar onde havia uma certa tradição de que naquele lugar era um tanque de água. Em Jerusalém era repleta desses tanques, porque há um ritual judaico cerimonial de limpeza que usa água no processo. Então era muito comum. A cidade tinha tanques para todos os lados, porque constantemente as pessoas estavam fazendo esses rituais de limpeza, tá? Cerimoniais. Então um desses tanques era o tanque de Betesda, e era o maior tanque que tinha na cidade naquela época. Ele era uma espécie de, como se fosse um pavilhão, e tinha 5 alpendres, ou 5 áreas abertas, onde os paralíticos eram depositados ali, e ali eles ficavam esperando, diz o texto, que um anjo aparecesse de tempo em tempo para agitar as águas. E quando o anjo passava e agitava a água, a história ou a tradição, porque o texto não apresenta isso acontecendo, isso era uma espécie de tradição judaica. Quando o anjo agitava a água, o primeiro doente que caísse na água saía de lá curado. Esse homem era tetraplégico, não conseguia se mover, então ele já estava ali esperando há muito tempo. O texto diz que ele estava enfermo há 38 anos, não quer dizer que ele estava ali esperando há 38 anos, mas ele certamente estava ali há algum tempo esperando uma chance de uma boa alma, de alguém chegar, moveu a água, ó, ao invés de eu ir, eu vou jogar você na água.
para você ser curado. E isso certamente não aconteceu, até mesmo porque não há prova de que isso era um fato real, que acontecia de fato. É possível que tratava-se apenas de uma tradição judaica, tá? E o fato é de que esse homem mesmo estava ali há muito tempo esperando e até então nada tinha acontecido. Mas independente disso, o que está em jogo aqui agora são algumas questões que aconteceram a partir do momento em que Jesus curou aquele homem. A história é essa, a história não vai muito longe, muito além do que eu acabei de te contar e do que lemos aqui. Aí Jesus vem andando, Jesus foi à cidade de Jerusalém, ele morava fora, em outro lugar, ele morava em Cafarnaum, ele foi à cidade de Jerusalém para uma festa que estava acontecendo lá, que era a festa, ao que tudo indica, a festa de Pentecostes. E ele foi para a festa, e ele chega lá na festa, ele andando por aqui, andando por ali, ele passa no tanque de Betesda. Quando ele chega no tanque de Betesda, tem lá um tanto de gente doente, eram 5 alpendres. E Jesus vai exatamente nesse homem, e Jesus chega e fala assim, você gostaria de ser curado? Você quer ser curado? E ao invés do cara dizer, sim, por que não? Imediatamente agora, o cara vai dar a explicação do porquê que ninguém jogava ele na água, ou jogava ele no tanque quando a água era agitada. Então, ele não tinha ainda entendido que aquela pessoa que estava diante dele ali tinha poder, autoridade para resolver o problema dele. Representa mais ou menos aquelas pessoas que às vezes estão dentro das igrejas, ou vão de vez em quando, ou são membros de igreja, ou seja lá o que for, e elas ainda não entenderam quem Jesus realmente é. Muita gente vê Jesus apenas como a porta de entrada no céu, né? Se você aceitar Jesus, você vai morar no céu. Isso é verdade? É, mas é toda a verdade? Não. A verdade a respeito de Jesus é muito mais do que isso. Jesus não é apenas uma porta para você entrar no céu, escapar do inferno e entrar no céu. Não, ele é isso também, mas ele não é só isso. Jesus é também uma porta aberta para um padrão de vida melhor. Jesus abre para o indivíduo uma porta para que ele viva uma vida mais digna. Todas as pessoas que tiveram uma experiência de transformação com Jesus passaram a viver uma vida melhor, uma vida mais digna, uma vida mais abençoada, uma vida mais abastada, uma vida de provisão melhor. Jesus abre portas diversas. A porta espiritual, que é a porta da salvação, a porta do relacionamento com Deus, a porta da intimidade, inclusive ontem o pastor Diego pregou sobre isso aqui, a porta da intimidade com o Espírito Santo, com o Senhor. Através de Jesus você passa a se relacionar intimamente com Deus. Deus deixa de ser uma coisa estranha, um ser distante, para quem a gente reza ou ora. Não, ele se torna alguém próximo, perto de você, com quem você se relaciona dia a dia. Jesus abre a porta para uma qualidade de vida no sentido generalizado, vida familiar, vida financeira, vida emocional. Ele abre a porta para você poder experimentar uma qualidade de vida melhor. Sem Jesus, a vida é muito miserável. A vida parece fazer sentido quando você está cercado de gente, de amigos ou de amigos, e quando você está com a conta bancária maneira, tudo legal, parece que a vida faz sentido. Mas basta tirar tudo, tira a saúde, tira o dinheiro, tira isso, tira aquilo, que você vai ver o quão miserável na verdade você é. Nós descobrimos essa miserabilidade quando essas coisas são tiradas de nós. Ou seja, a vida não faz sentido sem Jesus, ponto final. Quem está me entendendo? Então, quando Jesus chega para aquele homem não sabe com quem ele está lidando. Aí quando Jesus fala, ei, você gostaria de ser curado? Ao invés dele falar, claro, agora. Por exemplo, Jesus chegou diante de um cego na cidade de Jericó. Ele foi passando pela rua e o cego está lá. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando ele grita, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus é chamado nos evangelhos 3 vezes de filho de Davi. 3 vezes ele é chamado de filho de Davi. Uma dessas 3 vezes foi esse cego em Jericó. Portanto, era uma frase que denunciava que aquele cego sabia com quem que ele estava falando. Aquele cego sabia. Aí Jesus manda chamá-lo. Quando ele chega perto de Jesus, Jesus fala assim, o que você quer que eu te faça? Agora imagina se ele fosse
seguir o exemplo desse, eu até que eu gostaria de ver, mas ninguém me leva no médico. Eu ainda não descobri um especialista, um oftalmologista de qualidade. O que você quer que eu te faça? Eu quero ver, Senhor. Então veja. Quando Jesus diz, então veja, os olhos se abrem, a cegueira desaparece e aquele homem é curado instantaneamente, porque ele sabia diante de quem ele estava. Estão entendendo? Ele sabia que ele estava diante de uma pessoa especial e que aquela pessoa tinha o poder de mudar o seu padrão de vida. Diga comigo, padrão de vida. Mais forte, padrão de vida. Portanto, aplica isso em todos os sentidos. Jesus quer mudar o seu padrão de vida. Integralmente. Mas aí agora olha que coisa tremenda. Nós estamos diante de uma cena curiosa e terrível ao mesmo tempo. Tá? Jesus cura o cara. Lembrem-se, o cara era tetraplégico. Imagina se alguém traz agora, entra por aquela porta, coloca um tetraplégico aqui na minha frente, eu oro por ele, ele se levanta e é curado. Tetraplégico. Aí eu falo com ele assim, pega aí a sua cama, a sua esteira, e pode ir embora. Aí ele sai feliz, você chorando, glorificando a Deus, que maravilha, ele sai feliz, desce ali. Quando ele vai passando ali, ele encontra com um religioso qualquer, um judeu, alguém qualquer, que conhecia ele, que sabia que ele era tetraplégico, falou, o que você está fazendo carregando essa cama aí no sábado, no domingo? Eu falei, ei, alô, eu era tetraplégico, lembra? Só o fato de eu estar carregando a cama já não é um milagre extraordinário para você celebrar? Eu, que não podia nem mexer o pescoço. Agora eu consigo andar e carregar a minha própria cama. Isso é para você entender o desastre que é a religião, muitas vezes, quando a religião é deturpada. A palavra religião é ok, significa religar. Religare, religar o homem com Deus. Mas o conceito de religião é um problema hoje. Tá? As pessoas costumam trocar o conceito religioso pelo próprio conceito bíblico. Ou trocam o conceito religioso, trocam Jesus pelo conceito religioso. Então ela zela muito pelos conceitos religiosos que ela aprendeu. Minha avó dizia assim, não, o meu pai era assado, não, meu pastor não sei aonde. Então ela se apega a essas coisas, ela não consegue desenvolver um relacionamento interpessoal com o Senhor, e não consegue entendê-lo. Aí diz, logo aquele homem ficou são, tomou a sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. Aí começa o problema, o dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado, hoje é sábado, o que você está fazendo carregando essa cama? Hoje é sábado, você não pode carregar essa cama. Aí o paralítico vira e dá uma resposta interessante. Tá? Ele diz assim, aquele que me curou, ele mesmo disse, toma a tua cama e anda. Diga comigo, aquele que me curou. Então escute bem agora, tá? Talvez, eu tenho mais algumas coisas para dizer para frente, mas talvez esse aqui é o grande ponto da mensagem. O paralítico, ele dá uma resposta interessante, que se desempacotar, ela significa algumas coisas. Ele fala assim, tipo assim, não me interessa, não quero saber o que você pensa, não me interessam os seus conceitos religiosos, aquele que me abençoou, que me curou, ou abençoou, foi ele que mandou eu carregar a cama. Em outras palavras, eu tenho que dar satisfação para aquele que me abençoou. Eu respondo para aquele que me abençoou, aquele que mudou a minha vida, aquele que me assistiu, aquele que estava presente quando eu precisei. Eu não tenho que te dar satisfação. Não é da sua conta porque eu estou carregando essa cama, porque o dia é sábado. Não te interessa, não foi você que mudou a minha vida, não foi você que me curou, não foi você que me tirou da minha miséria. Aquele que me curou mandou eu carregar a cama. Em outras palavras, eu respondo somente àqueles que me abençoam. Quem está entendendo?
Agora vamos aplicar isso na nossa vida de um modo geral? Vamos. Quem são as pessoas que Deus colocou na sua vida para te abençoar, para te curar? Curar em muitos sentidos. Quem são essas pessoas que Deus colocou na sua vida, que tem cuidado de você, que tem tratado de você, tem te abençoado, tem te amado, tem tolerado os seus defeitos, tem amado você acima das suas falhas? Ora, se você não entender que você tem um pacto com quem te cura, se você não entender que o fato de alguém ter te curado, ter te abençoado, ter te protegido, ter te defendido, que isso não é razão suficiente para você estar pactuada com esta pessoa, meu filho, não tem solução para o seu caso. Não tem, eu tenho um pacto com essa mulher aqui. O que essa mulher já fez por mim, já passou comigo. Essa mulher já me curou de tanta mazela. Jogava as meias pelo canto, né? Eu tinha mania de chegar em casa. Você imagina, eu cresci numa casa com 7 irmãs. 7 irmãs. Algumas já eram muito mais velhas, né? Lógico, quando uma certa idade já estavam casadas. Mas 7 irmãs. Eu, um outro irmão bem mais velho do que eu e 7 irmãs. Então, eu sempre tinha em casa quem fizesse tudo. Eu nunca tinha que me preocupar com nada. 7 mulheres numa casa. O irmão mais velho já casado e eu crescendo sozinho numa casa com 7 mulheres. Reinando. Mas aí o que acontece? Eu casei e eu trouxe essas mazelas comigo. E graças a Deus, eu tive a sorte de casar com uma mulher hiper organizada. É sorte por um lado, mas também é trouble por outro lado. Mas Deus sabia que eu precisava casar com uma pessoa assim. O que Deus foi fazendo? Deus foi me curando de algumas coisas ao longo do tempo. Deus foi me curando. E ao longo desses 36 anos de casado, eu carreguei muita cama, carreguei muita coisa, levei muita esteira aonde eu depositava as minhas mazelas. Muita coisa na minha vida que foi resolvido através de pessoas que Deus colocou na minha vida para me restaurar, para me curar, para me abençoar. Você está acompanhando meu raciocínio hoje? Há pessoas que Deus coloca na vida da gente para nos abençoar. Não seja ingrato ou ingrata. Eu digo para você que há pessoas que Deus colocou na nossa vida que sem elas nós seríamos muito piores do que somos hoje. Seríamos muito piores. E Deus colocou pessoas na nossa vida. Estou dando só um exemplo, que é a minha esposa. Um exemplo. Mas eu poderia falar aqui do meu pastor, que eu falo sempre, constantemente. Quem me acompanha sabe. Hoje está na glória com o Senhor. Partiu com 52 anos de idade. Novo. Quando eu tinha 15, né, eu pensava, meu Deus, 50 anos, já é muito velho, né? Agora eu estou com fazer 56, dia 9 de outubro. 9 de outubro. 9. Agora eu estou achando 50 um garoto. Meu pastor morreu um garoto, um menino com 52 anos de idade. Mas como que esse homem me abençoou? Quantas camas esse homem me mandou carregar? Quantas coisas Deus usou esse homem na minha vida? Era a minha referência masculina. Eu cresci numa casa sem pai. A minha referência masculina foi o meu pastor. Deus colocou esse homem na minha vida. Duro, difícil demais. Um goiano bravo que você não calcula. Mas, de novo, Deus sabia que eu precisava de alguém com aquela praticidade, alguém com aquela dureza, alguém daquela forma, para me ajudar a crescer, me ajudar a desenvolver. Está entendendo? Quantas vezes eu topava com alguém aleatoriamente que queria influenciar a minha vida, dar pitaco na minha vida. Não se meta na minha vida. Faz assim comigo. Não se meta na minha vida. Aquele que me curou mandou eu carregar a cama. Ou seja, eu aceito tomar ordens, mas eu tomo ordens de quem cuida de mim.
Eu tomo ordem de quem me abençoa, de quem me protege, de quem me guarda. Eu recebo ordem das pessoas certas. É igual a história do casamento, né? De novo, vou voltar para o casamento aqui. Quando a gente casa, a gente tem aquela noção de que não, o homem é que manda em tudo, né? O homem é que manda, o homem é isso, o homem é aquilo. E ainda tem essa mentalidade. Aqui não, mas por aí afora, meu filho, na França, você não tem noção. De homens que ainda têm essa mentalidade ainda, de que ele é o bambambam e que todo mundo tem que falar sim quando ele fala alguma coisa. Vou continuar ou muda de assunto? Continua mais um pouquinho? Então vou continuar. Aí o que acontece? Escute bem. Isso aqui é para o nosso próprio bem, gente, tá? Quando você vai amadurecendo, o que você descobre? Você descobre que não é nada disso. Que ser homem, ser o bambambam da história, não é nada disso. A Bíblia dá a rota. A Bíblia diz, amai as vossas esposas e diz para as esposas, submetei-vos aos vossos maridos. É uma coisa que se completa. Quem tem dificuldade de se submeter a quem ama? Ninguém. Agora, quem tem dificuldade de se submeter a um tirano? Todo mundo. Todo mundo tem dificuldade. Mas quem tem dificuldade de se aliar, se submeter, de dizer sim para quem ama? Ninguém. E o tempo passa, você vai entendendo que ser cabeça, ser líder, é algo muito diferente. É muito mais sublime, é muito maior do que essas besteiras machistas. As mulheres aí, anota aí minha data de nascimento, de aniversário, hein? As mulheres que eu estou dando uma força boa para vocês hoje, hein? Hoje eu vou falar, hein? Ele, verso 11, ele respondeu-lhes, aquele que me curou. Tipo, foi você que me curou? Não. Foi você? Não. Você me curou? Não. Foi você? Não. Então por que você está se metendo na minha cama? É verdade. Que parte você tem em eu estar carregando a minha cama? Quem mandou eu carregar essa cama foi aquele que me curou. Amém ou não, gente? Aí foi ele mandou, toma a tua cama e anda. Agora é tão tremendo que eles se calaram. Sabe aquele zíper assim forçado? Porque eles conheciam o cara, irmão Ronaldo, eles conheciam. Aquele cara estava ali naquele tanque ali jogado ali, tetraplégico. Estava ali. A mesma história do cego que foi se lavar no tanque de Siloé, né? Outra história. Jesus curou. Também era um sábado, Jesus gostava de provocar os religiosos. Também era um sábado. E aí, vem daqui, vem dali. Que história é essa de você ir se lavar no tanque no sábado? Que história é essa? Como que você é curado no sábado? Aí levaram o cara para o Sinédrio, que era assim o top das galáxias do sacerdócio. Levaram o cara para o Sinédrio. Chegaram lá e falaram, ei, que negócio é esse? Você é cego desde quando? Aí o rapazinho pega e fala assim, eu sou cego desde o ventre da minha mãe. Desde que nasci eu sou cego. Falei, e quem te curou? Eu falei, não sei, um homem mandou eu lá no tanque de Siloé lavar os olhos. Eu fui e fiquei vendo. Estão entendendo? Vocês percebem que é um padrão. Algumas pessoas estão espinhadas porque elas estão, de certa forma, cansadas de ver todo mundo querendo dar pitaco na vida delas, mas, ao mesmo tempo, elas não entendem a diferença entre qualquer um dar pitaco na sua vida e pessoas que estão comendo sal com você dar pitaco na sua vida. Gente, será que eu estou falando português aqui hoje? Alguém fez algo por você? Alguém te curou? Alguém te abençoou? Essa pessoa tem direito de dar pitaco.
essa pessoa tem direito de mandar você carregar a sua cama. Sim ou não? Aí verso 12. Olha bem. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse, toma a tua cama e anda? Olha como que o foco está na coisa errada. Olha como que o foco de muita gente está sempre na coisa errada. Tipo, meu Deus, o cara era tetraplégico e está andando. Aí qual é a pergunta que me vem na mente? Quem foi que mandou você carregar essa cama? Ou seja, por que não? Quem é o homem que tem poder a ponto de mandar você levantar e andar? Quem é esse homem? Eu quero conhecer esse homem. Aí tem um outro caso que eu preguei até um tempo atrás, aqui uns 2 meses atrás, de Jesus na sinagoga, aparece um homem com a mão mirrada. Tá? A palavra usada no grego ali é atrofiada, era aquela mão toda atrofiada, assim, o braço dele, a mão, era tudo atrofiado assim. Seca, magra, seca e atrofiada. É o que significa a palavra lá, para mirrado. Aí essa pessoa entrou na sinagoga onde Jesus estava. Aí o texto diz assim, e os judeus o observavam para ver se curaria no sábado. Pelo amor de Deus, eu estou do lado de uma pessoa que tem o poder de endireitar uma mão mirrada, e a única coisa que eu vou observar é se ele vai fazer aquilo no sábado? Está entendendo? Ao invés de, não, e observavam para aprender como que ele faz esse milagre. Não, eles queriam ver se ele faria no sábado. Aí Jesus, muito esperto, muito macaco velho, Jesus chega e fala assim, vem cá para o meio. Aí o homem vem, Jesus fala, estende a mão. Aí o homem vai tentando estender a mão, aquela mão mirrada, vai estendendo e a mão vai voltando, o braço vai voltando, o homem estende a mão e a mão é curada. Jesus não toca nele, Jesus não diz seja curado. Jesus só manda ele estender a mão e o homem vai sendo curado automaticamente à medida em que ele estendia a mão. E aí os caras da sinagoga falaram assim, esse cara é muito esperto, tá vendo? Olha como que ele fez isso aí, ele fez de tal forma que nós não temos como pegá-lo. Não existe limite para a maldade do coração do homem. A Bíblia diz, enganoso é o coração do homem, não existe limite. Aí o verso 13 diz assim, o 12, eles perguntam, quem é o homem que mandou você carregar essa cama? O 13 diz assim, e o que fora curado não sabia quem era. Não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão daquele lugar haver grande multidão. Escute bem agora, isso aqui é interessante. Porque o fato de Jesus fazer um milagre na sua vida, uma provisão de uma necessidade que você tem, ou mesmo uma cura física, ou seja lá o que for, isso não é sinal de intimidade. Jesus faz porque ele ama. Jesus tem um profundo amor pelas pessoas. Então ele faz porque ele ama. Agora, é seu dever buscar intimidade. É triste dizer, você sabia que agora mesmo, nesse momento enquanto eu prego, tem gente no inferno que foi curada por Jesus em algum momento aqui na terra? E essas pessoas estão no inferno? Você sabia que tem gente por aí sendo curada hoje que talvez amanhã vai estar no inferno? Porque isso não tem a ver com salvação, não tem a ver com relacionamento com Jesus. Não tem a ver com intimidade. Aí perguntaram, quem é o homem? Quem é o homem? Eu não sei. O que fora curado não sabia quem era. Aí vem de novo, a coisa corrobora com o início do texto, porque Jesus chega diante do homem e fala, você gostaria de ser curado? O cara está achando que ele está falando com mais um especulador, milhares de pessoas em Jerusalém para a festa. É mais um curioso. Ele não tinha noção que ele estava falando com o indivíduo mais extraordinário que já pisou na face dessa terra. Ele não tinha noção que aquele homem que estava diante dele ali era capaz de andar sobre um lago. Coisa que ninguém nunca fez na vida. Quase ninguém, né? Eu vi um post esses dias no Facebook
de um cara correndo de um touro, e ele passa por cima de um pedaço de água, né? Aí diz assim, só 3 pessoas andaram sobre as águas, Jesus, Pedro e o Genésio. E o cara passando assim, correndo no lago assim, escapando do touro. Mas para andar a vera sobre as águas é só Jesus. Não tinha touro, era Jesus, é ele mesmo. E ele, outra coisa, ele andou uns bons quilômetros sobre a água, até achar o barco lá no meio do lago. Você está entendendo o que eu estou explicando? Por favor, ponha algo no seu coração. Jesus é diferente. Jesus é especial. E ele não quer hoje só curar você fisicamente, socorrer você na mazela, seja lá qual for. Não, ele quer ser conhecido de você. Ele quer se revelar a você. E deixa eu correr aqui. Então, no verso 14, aí Jesus tinha se retirado. Aqui também é uma coisa interessante, porque Jesus não faz pressão. Tá? Jesus não faz pressão. E eu posso usar o exemplo aqui dos 2 ladrões na cruz, né? Tipo assim, ó, te curei, agora você tem que me servir, você tem que me servir. Sabe, estava vendo uma reportagem ontem no SBT de mais um médium no Brasil, escândalo de médium, nessa história de médium no Brasil. O cara que estuprou não sei quantas mulheres, desviou dinheiro de não sei quantos, aquela história que incorpora o Dr. Fritz. Outro escândalo. Aí a história é a mesma. A pessoa, quando descobre a fraude, descobre que não sei o que lá, ameaça, o santo vai matar a sua família, vai matar a sua mãe, você vai morrer, você vai pegar um câncer se você abandonar o centro. Está entendendo? É um espírito diferente do espírito de Cristo. O espírito de Jesus é diferente. Jesus nunca vai virar para você, ó, se você não ficar na igreja, se você não firmar e não me seguir, eu vou matar a sua família. Não, isso ele não faz. O que ele faz é avisar. Ei, a eternidade sem mim vai ser, it's gonna be rough. Vai ser difícil. Se você sair da terra para a eternidade sem mim, você vai se arrepender. Isso é um fair warning, é um aviso justo. Mas ele nunca vai te forçar a servi-lo. Nunca. Diz que o homem não sabia porque Jesus havia se retirado. Que coisa, Jesus! Que coisa! Quem é que não tenta pegar uma publicidadezinha do negócio, gente? Um tetraplégico, está curado. Ei, gente, aqui, ó, ei, pessoal, ó, o que eu fiz aqui, ó. Não, Jesus pega a sua cama e vai. Enquanto o homem está lá ajeitando, os ossos ainda se ajeitando e o homem lá pegando a coisa, Jesus já foi saindo de fininho, já foi saindo. Quando o homem pega aqui e olha, cadê Jesus? Já foi embora, Jesus já saiu da cena. Entendeu? Que é mais ou menos o seguinte, você só vai ser grato a Jesus se você se esforçar e realmente quiser. Ele não vai te forçar a ser grato. Você tem que querer, sim ou não? Lembra dos 10 leprosos? Ele curou 10 leprosos e falou, aliás, ele não curou, né? Ele falou, vai e mostra-te ao sacerdote. Vão vocês e se mostrem ao sacerdote. Até então não tinha acontecido a cura. E eles saíram leprosos andando pelo caminho. E a Bíblia diz, à medida em que eles foram, a pele foi limpa, eles foram curados. Aí 9 continuaram indo. Um parou e falou, não, espera um pouquinho. Eu encontro com vocês lá. Você vai aonde? Eu encontro com vocês lá. E voltou. Voltou, chegou lá e encontrou com Jesus. Se prostrou aos pés dele e falou, Senhor, muito obrigado. O que o Senhor fez por mim? Muito obrigado. E Jesus falou assim, mas não foram 10 os curados? Cadê os outros 9? Diga, espírito de gratidão. Você tem que querer ser grato para você ser grato com Jesus. Ele não vai te forçar a ser grato. Jesus não vai forçar você a se arrepender de nada. Ele não vai forçar você a ser grato por nada. Você tem que querer ser grato. E outra coisa que eu posso usar como exemplo são os 2 ladrões na cruz. Jesus está ali pregado, 2 ladrões, um à direita e à esquerda. Todos os 2 ladrões. A Bíblia não diz que um roubou mais do que o outro, que todos os 2 ladrões. Mas um deles abriu os olhos e falou, Senhor... Um deles vira e fala assim, você não é o Filho de Deus? Desce dessa cruz e tira nós daqui também.
Aí ele não seria o filho de Deus, né? Desce da cruz e tira nós daqui também. Aí o outro falou assim, ei, o que você está falando? Você está doido? Nós estamos aqui porque merecemos. Mas este homem que mal fez. Como que um ladrão pode ter uma visão tão acurada assim das coisas espirituais? Nós merecemos estar aqui, esse homem não. Aí ele fala, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Irmãos, Jesus nem respirou, nem piscou, nem pensou duas vezes, nada. Jesus respondeu na lata e disse, hoje mesmo vocês vão estar comigo no paraíso. Meu Deus, que perdão é esse? Hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Aí morrem os três. Um vai para o inferno. Para o inferno. Você acredita que uma vez eu orei por uma pessoa que estava à beira da morte, tanto que morreu, tipo, minutos depois, 1, 2 horas depois, à beira da morte, eu orei por essa pessoa, falei de Jesus, perguntei se ela queria aceitar Jesus e ela disse não. Você consegue acreditar numa coisa dessa, pelo amor de Deus? Que a pessoa à beira da morte está morrendo, desenganado pelos médicos, tem horas de vida, você fala que Jesus é o único caminho para ela entrar no céu. Você pergunta se ela quer Jesus, ela diz que não. Mas esse ladrão, o ladrão da direita, ex-ladrão, né, que agora não é mais ladrão, ex-ladrão, ele olhou para Jesus e falou assim, lembra-te de mim quando o Senhor entrar no seu reino. Aquele homem de uma vida pregressa, terrível, conseguia ver em Jesus o que os sacerdotes não viam. Verso 14, diz assim, depois Jesus entrou no templo, diga templo, e lhe disse, aí Jesus encontra com ele no templo. É importante o templo por causa disto. Você pode ter sido curado, pode ter acontecido algo, Jesus fez algo por você, mas você não tem intimidade com ele, você não sabe nem quem ele é. Mas no templo ele se revela, no templo ele vai se revelar. Jesus entrou no templo e disse-lhe, já está bom agora, né? Agora eu estou vendo que você está bom, né? Não peques mais, para que te não suceda coisa pior. Aí olha o verso seguinte, aquele homem foi e anunciou aos judeus que foi Jesus que o curara. Aonde que vê essa revelação? No templo. No templo. Não foi na casa dele, não foi na rua, foi no templo. Uma vez que ele, ao ser curado, outra coisa, não é uma coisa extraordinária, o homem foi curado, qual foi o primeiro lugar que ele procurou, gente? Você está 38 anos paraplégico, tetraplégico, e você é curado. Se eu não tivesse pregando isso aqui, e cada um aqui tivesse a mesma experiência, qual é o primeiro lugar que você iria? Seja honesto com você mesmo. Depois de 38 anos tetraplégico, você é curado. Qual é o primeiro lugar que você vai? Não, deixa eu correr lá em casa mostrar para todo mundo que eu estou curado. Meu Deus, deixa eu correr para Marshalls. Eu preciso ir no mall. Eu vou para o restaurante, deixa eu ir lá para o Mandarim. Não, o homem levantou, pegou a caminha dele, jogou nas costas, e o homem parou e falou assim, estou curado, agora eu posso andar. Qual é o primeiro lugar que eu vou? Eu vou para a igreja. Eu vou para o templo. Joga a coisa nas costas e vai para o templo, rapaz. Se ele não tivesse ido para o templo, ele continuaria sem saber que tinha curado ele. Porque Jesus foi para o templo. Jesus foi para o templo. Aí o fato dele estar no templo, chegou lá e... o senhor, quem é o senhor? Eu sou Jesus. Estou vendo que você está curado, que bom. Olha, não faça mais bobagem, não peques mais, hein? Para que não te suceda coisa pior. O que isso significa? Diga comigo, pecado piora as coisas. Aí o verso 15, né? Aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era que o curara.
Coloque-se de pé, por favor. É uma reflexão, essa mensagem é uma reflexão, né? E o que eu vou te dar aquele minutinho precioso, vou te dar um minuto de silêncio, eu vou parar de falar, eu vou te dar aquele minuto de silêncio para você fazer uma reflexão do que você acabou de ouvir. Porque Deus certamente falou de forma diferente no coração de cada um aqui neste lugar. E nunca é tarde para você virar para Jesus e dizer: Senhor, me perdoa se durante esse tempo todo eu não tenho sido grato a Ti, por tanta coisa boa que o Senhor tem feito por mim. Aproveita e pede perdão também se você não tem sabido identificar aquelas pessoas que Ele colocou na sua vida para te curar, pessoas que Ele colocou na sua vida para cuidar de você, para te abençoar, para tornar você uma pessoa melhor. Se você não tem tido dificuldade de entender isso, esse é um bom momento para você dizer: Senhor, me perdoa. Me ajuda, Senhor, a identificar quem é quem na minha vida. Pessoas que têm investido tempo, têm investido anos na minha vida para que eu seja quem sou ou para que eu seja melhor do que sou. O Senhor está nos desafiando nesta manhã. Yeshua. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Diga mais uma vez.
vez. Yeshua. Coloque a mão sobre a sua cabeça neste momento, uma de suas mãos. Senhor, neste momento eu declaro uma bênção oriunda do trono do Pai para a vida de cada um dos teus filhos aqui nesta manhã. Eu proclamo libertação, eu proclamo salvação, eu proclamo revelação de quem Jesus Cristo é sobre a vida de cada uma dessas pessoas. Eu proclamo restauração familiar, eu proclamo restauração espiritual, eu proclamo restauração emocional. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu declaro a vida de cada um dos teus filhos nesta manhã alinhada com a tua vontade. Nunca é tarde para voltar atrás, nunca é tarde para se arrepender, nunca é tarde para crer no milagre, numa intervenção de Deus. E esta manhã é uma grande oportunidade. Eu declaro portas abertas, que as portas se abram, meu Deus, que as portas se abram, Senhor, sobre a vida de cada um, sobre os lares, em nome de Jesus. Eu aproveito para abençoar esta nação, para declarar que este final de ano será um final de ano abençoado, e que todos os planos do inimigo, tudo aquilo que tem cozinhado no inferno contra esta nação, caia por terra neste final de ano, e a vontade de Deus prevaleça. A vontade do Senhor prevaleça para a glória do nome de Jesus Cristo de Nazaré. E você diga comigo: eu estou abençoado. Diga: eu recebo de Deus o que Ele me deu nesta manhã, em nome de Jesus. There is only one of you, Jesus. There is only one of you, Lord. There is only one Messiah, Yeshua Mashiach. There is only one of you, Jesus. There is only one of you, Lord. There is only one Messiah, Yeshua Mashiach. Sua mão para o Pai. Levanta sua mão, levanta sua mão. There is only one of you, Lord. Adore ao Senhor. There is only one Messiah, Yeshua Mashiach. There is only one of you, Jesus. There is only one of you, Lord. There is only one Messiah, Yeshua Mashiach. There is only one of you, Jesus. There is only one of you, Lord. There is only one Messiah, Yeshua Mashiach. Receba nesta manhã a porção que o Senhor liberou sobre a sua vida, sobre a sua família. Receba nesta manhã uma porção daquilo que o Senhor separou para você, para a sua vida, em nome de Jesus. Que você saia daqui cheio da graça, que você saia daqui cheio da palavra, da presença de Deus. Que nessa semana você seja cheio de graça, que o favor do Senhor te acompanhe, que a paz do Senhor te acompanhe nesta semana, que haja portas abertas, que você seja um homem e uma mulher gratos
gratos, porque é dele, por ele e para ele que são todas as coisas. Que a bênção de Deus, o nosso Pai, que a graça de Jesus Cristo, Filho, e que as divinas consolações do Espírito Santo do Senhor repouse sobre você, repouse sobre a sua família, repouse sobre a sua cabeça, e que haja paz na sua vida, em nome de Jesus.